Alguma vez já acordaste de manhã? Olhaste para a pessoa ao teu lado e te perguntaste: será que tudo aquilo em que sempre confiei não passou de uma ilusão frágil? Durante muito tempo, acreditei num casamento estável, numa casa aquecida por jantares descontraídos. Risos partilhados aos fins de semana. Aquelas mensagens de boa noite que nos confortam até nos dias mais frios. Tinha a Sara como esposa, uma mulher forte, intensa, quase enigmática, e uma vida que, vista de fora, parecia invejável. Mas, por vezes, a felicidade não é mais do que uma máscara fina, a esconder fissuras que crescem silenciosamente sob a superfície. Estive ao lado da Sara durante 10 anos. Por amor, habituei-me a contornar tempestades. A dizer, sim, só para manter a paz. Mas será isto realmente felicidade? Ou apenas a arte de tolerar? Calar e esperar que, um dia, tudo melhore? No fundo, talvez eu só estivesse a tentar convencer-me de que tudo se ia resolver, que o amor e a ternura de outros tempos ainda seriam capazes de curar todos os danos das discussões. Dos silêncios frios e dos pequenos desacordos que, pouco a pouco, se transformaram em muros entre nós. Entrava na sala à noite, com o televisor a preencher o vazio. Mas sentia a distância entre nós maior do que qualquer parede. Muitas vezes, esforcei-me por ser o pacificador. Aceitei a resignação como rotina, só para preservar aqueles breves minutos de tranquilidade. Mas será que ceder, constantemente, é amor, ou a fórmula perfeita para nos perdermos de nós próprios? E tu, já te questionaste assim? Tens medo que, um dia, o teu lar, construído com tanto esforço, possa ruir silenciosamente, corroído por pequenas mágoas nunca confessadas? Partilha nos comentários, já passaste por algo parecido ou conheces alguém que tenha sentido esta dúvida? Nos próximos 30 minutos, convido-te a mergulhar comigo numa história real, recheada de emoções cruas. Feridas abertas e reviravoltas que ninguém imagina até viver na pele. Uma festa de aniversário de casamento que prometia ser memorável, mas se transforma num palco de escândalo e dor, um casamento que parecia sólido até ser destruído por palavras frias e inesperadas, segredos enterrados a emergir e a verdade, finalmente, a tomar o centro do palco. E onde tudo começa, naquela casa onde, por fora, tudo parecia seguro, nos pequenos dias da minha vida, cheios de planos, de confiança no futuro, e de pequenas rachaduras que ninguém quer ver. Agora deixem-me contar sobre uma família que, em pleno coração da Europa, parecia um exemplo de harmonia. Sobre aqueles dias em que eu acreditava, ingenuamente, que bastava esforço e cedência para garantir a felicidade. Mas será mesmo assim? Entra comigo por aquela porta, e ouve, pela primeira vez, tudo o que nunca tive coragem de assumir. Se alguém me tivesse perguntado, há poucos meses, como era o meu casamento, teria respondido, talvez até sem hesitar, que era feliz. Seguro, normal, por fora. Tínhamos tudo que muitos sonham, uma casa acolhedora num bairro tranquilo. Jantares em família às sextas. Grupo de amigos com quem partilhávamos longas conversas e brindes em festas de aniversário. Mas e por dentro? O que não se vê nas fotos de família bem compostas? No sorriso polido nas reuniões de trabalho? Nas publicações nas redes sociais? Por trás daquela porta, éramos só nós, eu e a Sara, e um silêncio que crescia aos poucos. Como uma sombra. Lembro-me do primeiro inverno juntos naquela casa. As paredes ainda ecoavam felicidade genuína. Ríamos do frio. Disputávamos quem ia preparar o café da manhã. Fazíamos planos no sofá, debaixo da manta. Mas logo, pequenos desgostos começaram a infiltrar-se. Tão discretos que quase passaram despercebidos, um olhar de reprovação dela ao meu comentário sobre finanças. Um suspiro impaciente sempre que eu discordava de algo. Coisas simples, que qualquer casal terá, mas que, lentamente, transformam união em distância. No início, dizemos a nós próprios, tudo é normal. O stress do trabalho, os pais doentes, a rotina cansativa de tentar ser adulto, todos os dias. Contudo,
Cada desacordo parecia ter mais peso do que antes, como se apenas uma opinião, a dela, pudesse prevalecer. Sara era intensa, decidida, brilhante. Eu admirava essa força. Mas, à medida que os dias passavam, percebia-me cada vez mais pequeno. Menos ouvido, menos eu. A minha amiga Joana, sempre perspicaz, notou primeiro. Num jantar em nossa casa. Quando Sara interveio secamente numa brincadeira inocente minha. Joana pousou o copo de vinho. Olhou-me nos olhos e murmurou: "Estás bem mesmo, Mark, mas quem quer admitir que algo não vai bem num casamento aparentemente perfeito?" Sorrir, encolher os ombros, mudar de assunto, esse era o meu refúgio. As discussões tornaram-se mais frequentes. Um plano de férias que mudou de repente porque não era suficiente para ela, uma conversa sobre comprar um carro novo que rapidamente resvalou para acusações veladas. Sentia-me encurralado, cada tentativa de diálogo acabava em tempestade. No fim, eu cedia, sempre, na esperança de salvar o que nós tínhamos, de evitar o isolamento emocional que ameaçava crescer a cada semana. Às vezes, noutras noites frias, via a Sara a dormir e perguntava-me se ela também sentia aquela solidão. Ouvi-me muitas vezes, no silêncio, pensar: será que ela me ama? Será que eu sou importante? Ou só mais uma peça daquele puzzle que ela quer controlar? Os nossos amigos notavam as faíscas, mas nunca fizeram perguntas diretas. O meu colega Miguel achava graça: mulher de personalidade forte é assim mesmo. Homem, é sinal de paixão. Mal sabiam eles que, em casa, paixão era sinônimo de tensão, como caminhar sobre vidro partido. Não éramos um casal sem alegria. Houve sorrisos verdadeiros, beijos roubados na cozinha, memórias luminosas que guardarei para sempre. Mas, no fundo, a fachada de estabilidade mascarava o desgaste. O esforço constante para manter o equilíbrio sem nunca me sentir realmente visto. Ouvido, desejado como eu era. Talvez o mais doloroso seja perceber o quanto me perdi a tentar agradar. A tentar, não criar problemas. A abdicar silenciosamente do direito de ser eu próprio. No dia em que me encarei verdadeiramente ao espelho. Já era tarde, via um homem cansado. Cauteloso. Seco pela espera de uma ternura que não voltaria mais. Ninguém espera que o amor apodreça no silêncio, mas, quando descuidas, um lar feliz pode dar lugar a uma prisão invisível, feita de palavras não ditas e gestos contidos. E é a partir daqui, deste nevoeiro de dúvidas, ressentimentos e esperança vã, que a nossa história avança. Mas o que acontece quando as pequenas fissuras finalmente se rompem? Expondo aquilo que, durante anos, tentamos ignorar, quando a rotina cotidiana se transforma em campo de batalha. É nessa altura que se revelam os verdadeiros contornos de quem somos. Prepara-te, porque o próximo capítulo revela como as sombras da convivência diária se convertem num vendaval, e ninguém sai ileso. Às vezes, as rachaduras mais perigosas são aquelas que crescem sem fazer barulho, esgueirando-se nos intervalos da rotina. Camufladas entre os gestos habituais. Com a Sara, tudo começou sem explosões. Surgindo insidiosamente, conversas interrompidas. Silêncios desconfortáveis. Olhares de desaprovação aqui e ali. O clima em casa ficava pesado. Mas aquilo parecia normal, pelo menos para quem olha de fora. Lembro-me de um episódio simples, que para mim foi revelador. Estávamos na cozinha, a debater opiniões sobre as obras da casa. Eu sugeri o bom senso de pedir orçamentos a diferentes empreiteiros. O olhar frio da Sara caiu sobre mim. Ela não respondeu, mas o silêncio que se instalou valeu por 1000 palavras. Esse silêncio era a sua arma, conseguia ser mais cortante do que qualquer discussão acalorada. Com o tempo, fui percebendo como me fui encolhendo. Recuando para evitar novas tempestades, uma ideia minha que ficava para segundo plano. Um convite recusado sem explicação. Planos de fim de semana cancelados no último minuto porque ela não estava com disposição. As decisões tornaram-se unilaterais: para onde ir naquele verão? Como gerir as finanças da casa? Até detalhes como a escolha de um simples jantar.
Era quase impossível conversar sobre sonhos ou planos conjuntos, tudo virava motivo de desconforto ou, pior, de ressentimento contido. A minha amiga Joana, sempre atenta, começou a evitar jantares em casa, o ambiente entre vocês está estranho. Marcos. Ouvir isso da boca dela doía. Sabia que os amigos notavam a tensão. Mas sentia vergonha de admitir que a paixão do início estava a ser devorada por pequenas decepções diárias. Por vezes, tentava desabafar com o Miguel, meu colega de trabalho, mas a resposta era sempre a mesma: toda a gente discute em casa. Homem, não faças drama. Só que, no nosso caso, cada pequena discussão deixava uma marca. Era como caminhar sobre vidro, cedo ou tarde. Alguém iria sangrar. As noites eram especialmente difíceis. Perdia horas a olhar para o teto, a repensar cada conversa, cada gesto, tentando perceber se o problema estava comigo. A minha mãe, mesmo do outro lado do oceano, percebia a mudança nas minhas chamadas. Estás tão calado. Filho, está tudo bem com vocês? Eu desconversava, sentindo-me cada vez mais sozinho e incompreendido. A Sara também mudara com os outros. Nos encontros com amigos mostrava-se charmosa, divertida. Só eu conhecia o reverso daquela medalha, os comentários ácidos feitos quando a porta se fechava. As piadas que me faziam sentir pequeno diante de todos. Doía, mas eu engolia, por orgulho. Por amor. Ou talvez por medo do que aconteceria se o conflito explodisse de vez. Com o tempo, procurei refúgio na amizade da Joana. Aquela velha amiga que oferecia palavras de compreensão e encorajamento nos momentos mais negros. Não percas a tua essência. Marcos, tu mereces ser feliz. Era um eco que me acompanhava nos dias mais solitários. Entre ciclos de discussão, silêncios ensurdecedores e reconciliações fingidas. Fui-me tornando menos eu. Evitava dizer o que sentia. Propunha cada vez menos, desejando apenas evitar mais uma noite fria. No fundo, o verdadeiro fantasma da nossa casa foi a erosão silenciosa, aquele desgaste diário. Feito de pequenas cedências, que transforma o amor em temor e a presença em isolamento a dois. Mas ignorar as fissuras não faz com que desapareçam. Chegou o dia em que todos os pequenos desentendimentos se tornaram impossíveis de silenciar. Numa noite fatídica, tudo veio à tona, e aquilo que eu acreditava ser apenas uma fase má desabou diante de todos. Prepara-te, pois a seguir chegará o momento em que uma celebração aparentemente inocente se transforma numa tragédia pública. La primeira vez que senti el temblor fue casi imperceptible, el leve crujido de una puerta al cerrar-se de golpe. El eco de ¿qué hiciste ahora? Sem resposta. Habíamos celebrado nuestro quinto aniversário e grego. Em aparência, todo era normal, risas, brindis, promessas ao ouído. Pero em el fondo, sabia que vivíamos ao borde de um vulcão dormido. Desde el primer dia, Sara levou el timón de nuestra relação com uma mescla de paixão e grego exigência. Quando el mundo no se rendia a seus desejos, explotava em uma tormenta de gritos e grego portazos. E eu aprendi rápido que la calma era la moneda mais valiosa, sorrir. Assentir. Oferecer desculpas antecipadas. Qualquer gesto para desativar sua fúria. Muito pronto. El sogar que habíamos sonado se convirgiu em um tablero de ajedrez emocional onde ela movia cada pieza, mi felicidade. Mi orgulho e grego hasta mis propios miedos, a voluntad. Recuerdo noites inteiras acostado boca arriba. El techo iluminado por la tenue luz de la lámpara. Temblando cada vez que la cerradura se hacía ruido. Mi coração latia como si quisiera huir de mi pecho. Me decía a mim mesmo que era normal. Que toda pareja discutia. Que esto também passaria. Pero, que pasa quando la discussão não termina nunca? Quando cada desacordo abre uma herida nueva e grego el cántaro de mi paciencia está sempre a ponto de desbordar-se. La primeira grieta profunda asterisco legó al pensar en la renovación de la cocina. Después de años ahorrando, sonaba com abrir ventanas, derribar muros, cocinar juntos em um espaço hecho à medida de nuestros desejos.
Pero Sara eligió a um contratista a dedo. Sem comparar nada. Como se questionar sua elección fuera questionar su valor como diseñadora, o pior aún. Como esposa. Quando lhe propusé buscar uma segunda opinião. Sus ojos se transformaram em relâmpagos. Acaso não confias em mim? Protestou. Ou te basta com vermos hundir em esta conta bancária absurdamente inflada? Me quedé sem palavras. El silencio fue su victoria. Dos dias sem um solo mensaje. Dos dias viendo-la caminar por la casa como se eu não existiera. E grego quando finalmente cedió e grego accedió a um segundo presupuesto. Luíso sem uma desculpa. Sem admitir que me propuesta havia salvado miles de euros. Para ela, todo havia sido planificado desde um início. Para mim, era outra vitória em uma guerra que nunca pedi. La segunda oleada asterisco me arrastrou durante las vacaciones. Havia imaginado fogatas baixo estrellas lejanas. Rutas secretas entre pinos e grego rios cristalinos. Comparti cada enlace de cabanhas. Cada ideia de menú. Com a ilusão de um ninho preparando sua fiesta de cumpleaños. Pero um dia volvió a casa com uma revista de lujo. Sus páginas llenas de piscinas privadas e grego desayunos em cama. Esto es lo que merecemos. Sentenció. Como se mis sueños silvestres fueran na frente a nuestro status. Aquela tarde, el aire se volvió pesado. Una almohada voló e grego um quadro com nuestra foto de boda caiu. Astilando-se en el suelo. Senti el golpe en mi pecho. No por el cristal roto. Sino por el símbolo de nuestra unión estrelado en el suelo. Me refugié en el sofá. Mientras ela desaparecia tras la puerta del dormitorio. Dejando-me a mim e grego a mis ilusiones em ruínas. Com cada episódio, aprendi novas maneiras de neutralizar la tormenta, antecipar seus desejos, medir cada palavra, silenciar mis próprias necessidades. Me converti em um equilibrista temeroso de perder el passo. Mi voz foi cedendo lugar a um sussurro interior que se repetia: solo mantém la paz, solo sobrevive esta noite. Pero las tormentas silenciosas são las mais peligrosas. Porque no anuncianço furia construenos. Vem minando la confiança, erosionando la autoestima, hasta que um dia despiertas e grego dia no reconoces al sombra que eras. Eu nulo notei al principio. Creí que era parte del sacrifício que exige el amor. E grego assim, durante uma década, construí muros invisíveis alrededor de mi coração. Capitulei em cada batalha, convencido de que, al final, nuestro amor seria mais fuerte que el dolor. Hasta que descobri que uma casa de arena se desmorona com la primeira ola poderosa. Aquela noite nunca deveria ter sido diferente. Era para ser a celebração dos nossos 10 anos juntos, aquela festa que planeamos durante meses. Com listas de convidados, flores brancas nas mesas, canapés escolhidos a dedo pela Sara. Garrafas de vinho do Douro alinhadas ao longo do bar. Lembro-me de acordar nesse dia com um frio estranho na barriga. Como se algo me quisesse avisar sem palavras. Ignorei o presságio e até sorri ao ver a Sara tão empenhada nos últimos detalhes. Embora o sorriso dela já não me aquecesse há muito. O salão estava cheio do som das conversas. Sorrisos e brindes. Amigos de infância. Colegas de trabalho. Até a Joana, que insistiu em vir apesar do ambiente cada vez mais tenso do nosso casamento. A família da Sara ocupava a mesa perto do palco, o pai dela. Sempre direto, a mãe igualmente severa, e o irmão mais novo. Ainda à procura de lugar no mundo. Eu tentava convencer-me de que aquilo era um novo começo. Talvez a festa capaz de reacender algo que já parecia perdido. Mas o tempo mostraria como estava enganado. O momento deu-se sem aviso. Sara levantou-se, um brilho febril nos olhos. Segurando o microfone antes mesmo de eu conseguir erguer o meu copo para o brinde. O silêncio que se abateu sobre o salão não foi imediato. Mas foi crescendo como um incêndio tímido. Foi ali, perante todos, que ela deixou cair todas as máscaras. Esta noite não é só sobre celebrar uma década. É sobre um novo caminho para mim. Respirei fundo, esperando ouvir sobre um novo projeto.
Um sonho profissional, mas a próxima frase despedaçou cada certeza em mim. Estou a deixar o Mark. Encontrei alguém melhor. Alguém realmente homem. Capaz de me dar a família que sempre quis. Lembro-me da expressão da Joana. Petrificada. Do vinho entornado pela minha mão trêmula. Do olhar vazio do pai da Sara. O David, o chefe dela, surgiu do nada ao lado do palco. Como se tudo tivesse sido ensaiado. Nesse instante, o chão fugiu-me dos pés. Eu não ouvia mais nada, só o eco brutal das palavras dela repetindo na minha mente. Sentia-me nu, envergonhado, cruelmente exposto. O que para ela foi libertação. Para mim foi a morte de tudo o que eu tinha abraçado. O pai da Sara levantou-se. Voz seca e dura, o teu comportamento é vergonhoso. As palavras que proferiste sobre o Mark são cruéis e falsas. E fazê-lo aqui, diante de todos, é imperdoável. A mãe juntou-se ao coro, não te apoiamos. Isto não é quem criamos. O irmão, em silêncio, recolheu a mala da mãe. Nesse instante, percebi que a minha dor não era só minha, mesmo aqueles que sempre estiveram ao lado da Sara mostravam-se quebrados pela traição. E enquanto ela tentava justificar o que tinha feito, gesticulando, voz trêmula já perdida, David arriscou um abraço embaraçado que ela rejeitou de imediato. Agora completamente à deriva. Tudo o que consegui fazer foi levantar-me. Caminhar lentamente até à frente do salão. Senti um estranho alívio numa frieza absoluta, talvez fosse o choque. Talvez fosse o instinto de sobrevivência que impede as pessoas de se desfazerem em pleno público. O que disse a seguir nunca esquecerei. Está tudo acabado. Por favor, saiam. A multidão dispersou em silêncio. Alguns olhares piedosos. Outros de choque. Poucos verdadeiramente compreendendo como é ver a sua vida desmoronar em segundos. Senti a mão da Joana no meu ombro. Um gesto discreto. Sem palavras. O Miguel passou ao meu lado. Dizendo baixinho, se precisares. Estou aqui. A minha solidão nunca foi tão ruidosa. Fiquei no salão até os empregados começarem a desmontar as mesas. A música, ainda tocando no fundo, soava torturante. Apelei a todos os músculos para não chorar ali. Diante de quem sobrava, voltei a casa sozinho. Cada passo ecoando como se o chão me acusasse por não ter visto antes as fissuras da minha própria vida. No frio da madrugada, sozinho no nosso quarto, sentei-me à beira da cama e chorei, pela traição. Pela farsa. Por todos os anos em que acreditei que ceder e amar seria suficiente. Não. Ninguém está preparado para ser destruído diante de toda a sua gente. Mas, no silêncio daquela noite, percebi também que, por mais fundo que caísse, só me restava levantar. Mas a festa não foi o fim, apenas o início da queda. Quando acordamos do pesadelo, resta o vazio, a vergonha, o desafio doloroso de reinventar cada dia. E foi no nevoeiro desses dias que aprendi, lentamente e com muito custo, que até as ruínas podem ser solo fértil para recomeços. Prepara-te, porque a próxima etapa mostra como sobreviver depois da destruição, quando voltar ao cotidiano dói mais do que a própria noite fatídica. O silêncio que ficou depois daquela noite era ensurdecedor. A casa estava intacta, cada móvel no mesmo lugar, mas parecia subitamente maior, vazia, como um cenário abandonado onde o tempo parou. Desci as escadas em piloto automático. As paredes frias refletindo sussurros de memórias, lembranças de risos. Discussões. Noites de reconciliação. Agora tudo isso parecia perder o sentido. Flutuando num espaço onde já não existia, nós. Apenas eu, ferido. À deriva. Na manhã seguinte, acordei com o rosto inchado. A garganta seca do choro contido. Olhei à volta, taças da noite anterior. Pétalas murchas de flores no vaso. O terno que vestia ainda atirado sobre a poltrona. Peguei no telemóvel e, sem coragem de ler, vi dezenas de mensagens da Sara, uns pedidos de desculpas. Outros ataques. Uma confusão de raiva, culpa e negação. Guardei o telefone, incapaz de lhe responder. O cérebro repetia apenas, isto aconteceu mesmo. Cada gesto do cotidiano era uma batalha.
O simples ato de preparar café transformava-se numa travessia entre memórias. A caneca favorita da Sara continuava ali. Como uma provocação muda. Sentei-me à mesa e encarei o vazio à minha frente. O lugar dela parecia gritar a ausência. A comida tornou-se insípida, os programas na televisão. Um ruído de fundo para me distrair da dor. Liguei à minha mãe, no outro lado do Atlântico. Mas as palavras saíam engasgadas. Filho, chora. Não é vergonha nenhuma, disse ela, a voz baixa, repleta de ternura. Foi como abrir uma comporta. Chorei ao telefone, desejando apenas um colo, ou voltar a ser pequeno, protegido das crueldades do mundo. Também a Joana não me largou, mensagens de apoio, visitas inesperadas, convites insistentes para jantar só para eu não me afundar sozinho. Ainda assim, sentia que, por mais presentes que estivessem, a dor era exclusivamente minha. As noites eram intermináveis. Deitava-me e o peso do silêncio caía sobre o peito, conseguia ouvir o tic-tac do relógio no corredor. Amplificado pelo vazio da casa. O sono era interrompido por flashbacks, o som de aplausos constrangidos na festa. O olhar de escárnio do David. As palavras cortantes da Sara ecoando até à exaustão. Eram pesadelos acordados, impossíveis de evitar. Em certa noite, sentado no chão da sala, vasculhei caixas de fotografias antigas, os primeiros anos do nosso casamento. Pequenos gestos de carinho, viagens juntos que agora pareciam pertencer a outra vida. Por instantes, senti raiva. Raiva por me ter deixado iludir. Por ter baixado as defesas. Por acreditar que amor era sinônimo de sacrifício sem limites. Mas a seguir vinha a culpa. Teria eu fechado os olhos de propósito? Terei sido fraco ao ceder sempre. Procurei ajuda profissional. O terapeuta, um senhor de olhos bondosos, escutava sem pressa. No consultório, pela primeira vez, disse em voz alta o que magoava: fui traído à vista de todos. Perdi mais do que um casamento, perdi o sentido de mim mesmo. Ele não disse que ia ser fácil, mas garantiu que um dia, lenta e dolorosamente, a dor transformaria o que sou. O mais difícil foi perceber como as pessoas reagiam. Amigos divididos, alguns ligavam a dizer: ela não te merecia. Outros evitavam o assunto ou afastavam-se, incapazes de gerir o desconforto. No trabalho, o Miguel sugeriu uma viagem curta: vamos até ao Gerês. Homem, mudas de ares. Aceitei, mesmo sem vontade. Precisava sair da rotina, confrontar o mundo fora das paredes da dor. Assim fui aprendendo a viver um dia de cada vez. Enfrentar a avalanche dos papéis para o divórcio. Arrumar as roupas da Sara num cesto. Sem coragem de deitar fora. Deixar de seguir os instintos automáticos, não mais preparar 2 cafés. Não mais esperar pela chave a rodar na porta. No fundo, a devastação da tempestade deixou em mim um campo arrasado. Mas entre os escombros, uma semente germinava. A lenta certeza de que sobreviver. Que mesmo devastado, estava a plantar, grão a grão, o terreno da minha própria cicatrização. Mas quem sofre tão fundo, tem de escolher, ficar preso ao passado ou começar a reconstruir. Mesmo com mãos trêmulas. No próximo capítulo, conto-te como fui obrigado a enfrentar não só a perda, mas todo um processo de separação, onde cada decisão pesava e cada resposta era também um passo em direção a um novo eu. Prepara-te, porque, antes de qualquer renascimento, é preciso aceitar o fim. No rescaldo da tempestade, quando o choque já não embota cada pensamento, chega o tempo das batalhas silenciosas e longos dias cinzentos. Com o divórcio já iniciado, cada passo parecia mais um corte do que libertação. Enfrentar o tribunal não foi apenas um procedimento, foi caminhar descalço por entre os cacos de tudo o que já fui. O primeiro encontro no escritório do advogado foi uma punhalada surda. Assinar os papéis parecia selar não apenas um fim, mas o fracasso de anos de esperança. No tribunal, eu e Sara nos tornámos estranhos carregando o mesmo passado, os olhares eram gelados. As palavras ditas por terceiros. Senti a frieza do ambiente. O julgamento dos presentes.
E percebi o peso de expor as nossas dores para desconhecidos que agora decidiriam os limites da nossa nova realidade. Sara recorreu à estratégia que melhor conhecia, distorceu narrativas. Minimizou os próprios erros. Pediu pensão alimentícia sem pudor. Aquilo revolvia tudo por dentro. Como pode alguém que rasgou laços tão publicamente exigir apoio? Meu advogado, atento, não recuou, apresentou provas. Prontificou testemunhas. Contou com depoimentos da família dela que, magoados, confirmaram a verdade. A tensão pairava no ar em cada audiência, os detalhes da nossa ruína eram discutidos com precisão cirúrgica. Mas chocando, mas também iluminando a verdade diante de todos. Neste tempo, os personagens secundários tornaram-se protagonistas na minha história de sobrevivência. A Joana nunca me faltou, sentava-se ao meu lado nas audiências. Segurava minha mão. Por vezes só me olhava em silêncio. Mas dizia tudo com a presença. O Miguel, sempre irreverente, tentava quebrar o gelo com piadas e histórias. Mas nos momentos mais difíceis, bastava estar ali, o valor de não caminhar sozinho não pode ser subestimado. Paralelamente, chegavam-me notícias de Sara. Amigos em comum davam conta que ela perdera o emprego. Fora rejeitada por colegas. Via portas se fecharem. Era como se as consequências daquela noite tivessem construído muros à volta dela. E, pela primeira vez, consegui sentir um misto de pena e alívio. Agora estava claro que a dor não era só minha. E que toda escolha extrema carrega um preço. O processo foi longo, cansativo, repleto de dúvidas e noites sem dormir. Mas quando, finalmente, recebi a sentença do tribunal, não houve vitória, apenas um estranho sossego. O casamento tinha acabado perante a lei. As obrigações estavam claras. E uma nova vida espreitava, tímida, mas cheia de possibilidades. A casa, antes símbolo do que perdi, transformou-se em campo aberto para o recomeço. Foi preciso aprender a habitar o silêncio sem medo. Comecei pequeno, cozinhar para mim mesmo. Fazer caminhadas matinais. Redescobrir hobbies antigos. Ouvir música sem medo de inundar-me de lembranças. Cada tarefa do cotidiano era um exercício de reconstrução. De mim. Da minha autonomia. Do meu direito de ser feliz de novo. As noites ainda eram difíceis. Por vezes, escrevia cartas jamais enviadas à Sara. Vertendo mágoas no papel. Tentando racionalizar sentimentos que não cabiam na vida prática. Nesses instantes solitários, percebi que a tentativa de entender ou perdoar já era, por si, um sinal de cura. No meio desse abismo, conservei uma verdade: não somos definidos pela queda, mas pela coragem de nos reerguer. Doeu despedir-me do homem que amava sem medida e doeu mais ainda perdoar-me por tudo o que cedi, mas cada derrota trouxe consigo a semente da transformação. Nada seria mais como antes. Mas percebi, enfim, que, passo a passo, com a ajuda dos que ficaram e respeito pelo próprio sofrimento, também as maiores perdas podem ser solo fértil para renascermos mais inteiros. Mais fortes e incomparavelmente mais autênticos. Mas esta não é uma história destinada ao rancor. No próximo capítulo, convido-te a explorar comigo os caminhos do recomeço, o reencontro com a liberdade. A aceitação do passado e, quem sabe, até o perdão. Afinal, até os corações partidos podem voltar a bater, mais sábios, mais livres, cheios de uma esperança renovada. Cheguei a pensar que o peso do passado nunca me deixaria respirar. Cada canto da casa, cada rotina solitária, cada silêncio após aquelas longas noites, tudo parecia um lembrete do fracasso. Da traição. Daquilo que perdi e de quem já fui. Mas a verdade é que a dor também ensina, se deixarmos. Um dia, meses depois da última audiência e do fim oficial do casamento, cruzei-me por acaso com Sofia, uma prima da Sara, num café de Lisboa. Ela pediu para se sentar. Havia uma compaixão honesta nos olhos dela. Um equilíbrio raro entre lealdade à família e compreensão da minha dor. Contou-me, de forma discreta, sobre a Sara. Ela está a tentar recomeçar. Não tem sido fácil, sabes? Senti, pela primeira vez,
Um desejo genuíno de não desejar mal, nem ressentimento. A compaixão, tímida, começava a substituir a raiva. De volta à casa, sentei-me e escrevi uma carta, não para enviar, mas para exorcizar fantasmas. Falei da mágoa de ser exposto, da vergonha, do medo de nunca mais confiar. Mas também descrevi os pequenos sinais de renascimento, o prazer simples de acordar num sábado sem expectativas. O reencontro com velhos amigos. A crescente paz em não ter de pedir desculpa por ser quem sou. Fui percebendo, palavra após palavra, que perdoar a Sara não era absolvê-la, era libertar-me de um rancor que me consumia tarde demais. A Joana, como sempre, acompanhou de perto este processo. Libertar-te da raiva é um presente que dás a ti mesmo. Não a ela, disse-me numa dessas caminhadas à beira-rio. Entendi, ouvindo-a, que o perdão é um exercício de humildade, mas sobretudo de autocompaixão. Passei a olhar para as fotos antigas com outros olhos, não só como marcas de um passado perdido, mas como provas de um caminho percorrido. Lembrei-me de noite em que, deitado sozinho, desejava apenas sentir alívio, e percebi que, naquele instante, escolher soltar o sofrimento era o maior ato de amor próprio. Decidi transformar a dor em aprendizagem. Voltei a investir em mim, a aprender instrumentos, a viajar sozinho, a explorar novas paixões, até a fotografia. Antigo sonho deixado de lado por anos. Ampliei o círculo social, conhecendo pessoas que nada sabiam do meu passado. E fui, aos poucos, recuperando a leveza de ser simplesmente Marcos, sem rótulos, sem mágoas, apenas humano, falível e inteiro. No último Natal, escrevi uma carta para os meus pais, agradecendo a força nas horas escuras e a disciplina para recomeçar. Aprendi que viver é aceitar as perdas, honrar os erros e reconhecer que, apesar das ruínas, há sempre beleza a descobrir de novo. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais aquela dor abrasiva, só um respeito sereno pelo que ficou. Perdoei-me, e escolhi continuar. O passado deu-me cicatrizes, mas também a certeza de que sou capaz de me reconstruir. E se existe alguma mensagem a deixar a quem me ouve, é esta: ninguém precisa carregar para sempre os pesos da traição. Perdoar, mais que qualquer vingança, é a verdadeira saída para voltar a ser livre. E é neste limiar, entre o passado e a esperança, que a minha história encontrou o silêncio doce do recomeço. Porque, depois da tempestade, só resta mesmo abraçar o que ficou e deixar a vida, de mãos limpas. Seguir o seu rumo. Se chegou até aqui, partilha nos comentários, já sentiram a necessidade de se libertarem do passado para serem, finalmente, quem verdadeiramente são? Obrigado por assistires e fazeres parte desta jornada comigo no vídeo de hoje. Se gostaste da história e sentiste a emoção que quis transmitir, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderes os próximos conteúdos profundos e envolventes. A tua opinião é muito importante para mim. Comenta e deixa as tuas sugestões para que eu possa melhorar continuamente o canal e trazer conteúdos cada vez melhores para ti. Muito obrigado pelo teu apoio.